prazer imenso recebê-lo. A casa é nossa, tá? Muito boa noite a todos. Tem alguma regra assim de localização aqui para eu ficar aqui? Pode fazer pergunta à vontade. Quem está acostumado com o Lúcio não vai estranhar muito, né? Muito boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui. É a minha primeira vez aqui na casa. Comentava com o Lúcio no início. Não faz muito tempo que eu abracei e fui abraçado pelo movimento espírita. E é sempre, para mim, principalmente, muito emblemático quando a gente pode vir trocar experiências para que a gente possa construir junto um amanhã um pouquinho melhor, trabalhando hoje, e principalmente numa casa com a tradição que é de vocês, com nomes de peso, vamos dizer assim. É muito, muito gratificante. Eu fico muito feliz e espero que possamos aqui deixar essa casa um pouco mais reflexivos hoje, porque justamente a reflexão vai nos fazer movimentar as forças que a gente precisa para alcançar os objetivos que a gente quer. Por isso, com a bênção do nosso Pai, sob a orientação do nosso Mestre Jesus e sempre com Kardec, que sejamos abençoados nesse trabalho de hoje. E por falar em trabalho, eu fiquei muito feliz ao saber a quantidade de trabalhos que há aqui nessa casa. Penso eu, a quantidade de trabalhadores, sempre necessário, como o Lúcio já falou aqui antes. E justamente sobre isso eu queria que nós começássemos a refletir o que é que nos traz aqui. Porque o tema hoje, trazido à reflexão, tema muito comum entre nós, que é a caridade, que aliás faz com que a gente esteja aqui, na busca de algo que estamos aqui a fazer, razão pela qual traz cada um de vocês aqui a essa palestra, a assisti-la, razão que traz a mim para fazer, razão que faz a gente pensar qual a força, qual o combustível que faz com que casas como essa, com que grupos como este, abracem tantos trabalhos, como foi dito aqui, todos os dias, um grupo grande, unido, forte, a trabalhar. E esse trabalho, todo mundo sabe, não é fácil, porque trabalhar para Jesus não é fácil. Quem auxilia aqui sabe disso. Quem está à frente de algum trabalho sabe disso. Mas causa para nós, ou é motivo de observação para nós, o porquê então que as pessoas que nós abraçamos diversos trabalhos ligados à caridade, trazendo a caridade viva conosco, mesmo sendo difícil, mesmo sendo trabalhoso, mesmo muitas vezes não sendo reconhecido. Porque se a gente parar um pouquinho para pensar, a caridade está presente em todos os segmentos religiosos. Em qualquer casa que se disponha a ser uma casa de Deus, como essa, aqui na doutrina espírita, como os nossos irmãos evangélicos, católicos, em todos os segmentos a gente encontra a caridade ocupando um papel de destaque. Se a gente passar os nossos olhos, a gente muitas vezes coloca a nossa vida, nosso tempo, nossos esforços, a nossa vontade a serviço dessa caridade, e muitas vezes a gente nem sequer para refletir um pouquinho no porquê que ela ocupa em nós, na nossa vida, na nossa condição de fé, esse papel de destaque.
Qual é o combustível que me movimenta a dedicar cada vez mais a minha força, a minha vontade a serviço dessa caridade? E quando eu convido a essa reflexão, não é para que a gente pare e duvide da excelência da caridade em nos conduzir a esse caminho. Muito pelo contrário. É para que reflitamos cada vez mais como, o porquê, para que a gente possa cada vez mais, nesse caminho, abraçando os serviços ligados à caridade, se sentir mais estimulado a isso, porque cansativo será, sempre. Qualquer dedicação ao próximo vai ser cansativa. Mas a gente precisa, de uma maneira processual, corriqueira, constante, alimentar em nós: o que é que me traz aqui? Que forças eu quero dedicar para percorrer esse caminho? Onde é que eu estou e onde é que eu quero chegar, tomando a decisão de abraçar esse caminho da caridade, de maneira para que eu me sinta cada vez mais estimulado a fazer isso. A nossa regra cristã, espírita cristã, ela já é muito clara para nós, e ela, por si só, no seu próprio título, ela já exige de nós uma reflexão sobre uma figura que nós criamos pela nossa falta de vontade, do cristão não praticante. A gente até criou uma regra. Eu mesmo, antes de eu chegar aqui no movimento espírita, quando alguém me perguntava o que eu era, que religião eu era, eu dizia: eu sou católico não praticante. Mas tem jeito, se a gente parar e pensar um pouquinho, de ser cristão não praticante? O que é ser cristão para nós? O que é ser cristão? Sem, assim, grandes preocupações de filosofar a respeito, de maneira simples, porque essa chama que fez cada um de nós sair de casa e vir aqui é pela crença, é pela fé, é pela vontade de ser cristão. Então, logicamente, se nós estamos aqui batendo no peito para nos dizer como cristãos, é preciso que a gente entenda, que a gente consiga pelo menos expressar com alguma clareza o que eu entendo por ser cristão. Porque senão é como se eu estivesse a perseguir um objetivo que eu não compreendo qual é. Se eu não compreendo qual é o objetivo, onde é que eu quero chegar, como é que eu vou saber que caminhos eu tomo? Que forças que eu tenho que acionar na minha vontade para alcançar esse objetivo? E para nós é muito simples. Cristão para nós é aquele que segue, que cultiva, que cultua os ensinamentos, os exemplos do Cristo. A própria doutrina espírita coloca para nós que o nosso grande modelo é Jesus. Agora eu pergunto assim: quem é que vai chegar nesse nível? Quem é que vai alcançar esse modelo no final dessa encarnação aqui? Felizmente a gente conhece a regra da eternidade, do Espírito e das sucessivas encarnações, como forma de podermos cultivar, de podermos, como se a gente se imaginasse numa grande escada a nos separar desse modelo, e nós aqui num dos primeiros degraus e ele lá no último. Ou seja, é lá onde eu quero chegar. E é preciso então que eu concentre as minhas forças a mirar toda essa distância que nos separa e trabalhar para que eu consiga a cada vez subir um degrauzinho em direção a esse Cristo, a esse modelo. E a caridade faz exatamente isso, como se nós estivéssemos aqui na escola onde se aprende a amar, e a caridade é a que nos proporciona
a cada circunstância, a que a gente acesse os ensinamentos que vão trabalhar em nós, ou melhor, que permitem que trabalhemos em nós as qualidades que a gente quer cultivar, aumentar, as virtudes que a gente quer adquirir, para que a gente possa, pouco a pouco, degrau por degrau, aproveitando o tempo que temos a cada oportunidade aqui, para caminharmos essa escada, subirmos essa escada em direção ao nosso objetivo. Mas a gente se pergunta assim, como é que a caridade faz isso comigo? Como é que a caridade pode ser esse caminho que me conduz ao meu modelo? Ora, basta que a gente pare um pouquinho e pense no movimento que nós fazemos quando nos dispomos a auxiliar alguém. Em primeiro lugar, quando eu me disponho a auxiliar alguém, eu recuso o movimento de julgar alguém. Essa é a primeira situação. Quando eu quero me colocar a algum serviço de caridade, a primeira coisa que eu faço é olhar para a pessoa, para aquela pessoa que em aflição eu pretendo ajudar. Em segundo passo, como se a gente criasse um processo no nosso pensamento, no nosso sentimento, a gente precisa aprender ou precisa trabalhar o respeito pelas causas do sofrimento alheio. Porque pode ser que determinada causa cause a você tanto sofrimento e a mim não. Mas se eu não aprendi ou se eu não me coloquei na posição de estimular, de treinar esse respeito, como é que eu vou conseguir olhar e colocar alguma força minha ao auxílio dela? É preciso, então, que eu enxergue, que eu respeite. Olha quantos exercícios provocamos em nós pela simples intenção de estender a mão a alguém. Porque a gente adora ter, por exemplo, uma casa como essa, exercendo aquele papel do Cristo que a gente tanto almeja, né? O Cristo de braços abertos. Quando a gente experimenta em nós a aflição, o que a gente mais quer é isso. O que a gente mais quer é uma casa como essa, pessoas dispostas às vezes a nos dar um minuto de atenção, de ouvido, uma mão, um ombro amigo, um abraço. Muitas vezes desfaz em nós aflição. Mas voltando à nossa análise, a gente olha para o próximo, a gente exercita o respeito pelo sofrimento do próximo. A gente muitas vezes tem que exercitar a paciência, porque dependendo da circunstância, esse próximo virá com lamentações. A gente exercita a tolerância, muitas vezes com a ansiedade que um pedido de ajuda vem. Normalmente a gente não se depara com isso. Quem participa de atendimentos com certeza sabe. A gente ainda invigilante, a gente se socorre das pessoas para pedir que as pessoas resolvam o nosso problema. E o nosso papel aqui, nosso de todos, não só de quem está aqui na frente, não, é iluminar a nossa própria consciência. O Espiritismo como sendo essa luz, essa lupa jogada em cima das leis divinas, em cima dos princípios e dos valores cristãos que nos orientam a nos colocarmos como cristãos, é justamente para que a gente parta a reflexão, olhe para dentro da gente com serenidade, com a humildade de quem vai enxergar dentro de mim sombras que eu não quero enxergar. Mas se a nossa tarefa aqui é nos melhorar, é preciso que a gente exercite esse movimento. E quando a gente se dispõe a auxiliar alguém, por exemplo,
A gente tem, repito, que olhar, que respeitar, que ser paciente, que ser tolerante. Principalmente, a gente chega a um ponto em que esse processo todo ativa um sentimento de compaixão, em que a gente se coloca no lugar daquela pessoa, e a gente tem a vontade, aquela força, aquela chama, aquela luz, de fazer para ela o que a gente gostaria que fosse feito se fôssemos nós, quando a gente se coloca no lugar. Ora, o que é fazer para o próximo o que gostaríamos que fosse feito para nós? É justamente como Jesus nos definiu: amor. Faça para o próximo o que você gostaria que fosse feito para você. Ora, nos colocando no caminho de auxiliar alguém, passamos por um processo que chegamos à oportunidade de fazer a recomendação mais sublime do nosso mestre, do nosso modelo, do nosso guia, Jesus, que é justamente fazer para o próximo o que gostaríamos que fosse feito para nós. Então já dá para notar que essa caridade ocupa sim o caminho nessa escola de amor, o caminho principal, ou diria, o único caminho, porque a gente pode falar em amor em forma de paciência, em forma de tolerância. O amor é um sentimento complexo. Às vezes a gente, na nossa ansiedade, a gente quer criar uma regra única de amor e colocar todo mundo aqui dentro, todos os amores aqui dentro. Mas o amor que eu sinto por um amigo é diferente de um amor que eu sinto por um irmão. E às vezes, mais para frente a gente chega nisso, às vezes o amor pelo amigo parece ser maior do que pelo irmão. Mas vamos chegar lá mais adiante. Mas são diferentes, e a gente, na nossa ansiedade, a gente quer criar uma regra única e colocar tudo ali dentro. E quando a gente se depara com uma situação de alguém próximo de nós, especialmente dentro da nossa família, em que a gente ainda não consegue desenvolver, entregar esse amor, ao invés da gente se exercitar, ao invés da gente parar e olhar para nós, entendendo o que é que eu consigo, ou o que é que eu posso fazer? Entendendo que a construção desse amor é uma escada. Não adianta eu querer subir do primeiro diretamente para o último degrau. É preciso que eu vá paulatinamente. É preciso que eu entenda que essa meta a qual nós viemos aqui para fazer, que é aprender a amar, tem dois pressupostos básicos. O primeiro, só está na escola onde se aprende a amar quem ainda não aprendeu a amar. Então eu preciso ter essa ideia de que eu estou aqui porque eu preciso aprender. E a segunda é que o amor é uma construção. É uma construção cujas ferramentas estão nas suas mãos, estão nas minhas mãos, estão nas nossas mãos. Vocês conhecem um aparelho mecânico chamado dínamo? É um aparelhinho que você gira assim e ele irradia luz. Somos nós, o Espírito. Agora, como disse o Lúcio, falando de espírito para espírito, de alma para alma, somos dínamo de luz divina, sim, que está só esperando. Quanto mais nos movimentamos, mais luz a gente irradia. Luz que a gente pega do Pai, que é divina, e que a gente, pelo exercício da caridade, das virtudes morais, a gente entrega para o nosso próximo, como se o nosso próximo estivesse enxergando a luz divina refletida pelas nossas condutas. E quando a gente pensa nisso, não dá para a gente fugir, não dá para a gente pegar um outro caminho que não seja a da caridade. Aliás, quando a gente pensa, quando a gente para refletir em caridade, quando a gente quer se fazer, quando a gente quer construir dentro de nós um cristão cada dia melhor,
Não é assim que a gente fala, que a gente repete? Hoje melhor que ontem, trabalhando hoje para construir um amanhã ainda melhor? Quando a gente luta, quando a gente coloca as nossas forças, a nossa vontade, a serviço dessa força, dessa luz divina, a gente traz um significado muito maior para a caridade como instrumento de fazer essa ligação, de nos conduzir a esse caminho, a essa verdade, a essa vida que é o nosso modelo. Porque se eu quero me conduzir, se eu quero construir em mim um cristão, não adianta eu compreender esse caminho que é a caridade de outra maneira que não o meu próprio modelo e guia. Não adianta eu querer construir em mim as virtudes que eu enxergo no Cristo se eu não seguir os caminhos que Ele me convida para seguir. E o Livro dos Espíritos vem trazer para nós um chacoalhão imenso, porque a única questão que Kardec formula nestes exatos termos trata-se da caridade. Questão número 886. Kardec pergunta assim aos espíritos: qual é o sentido da caridade segundo a entendia Jesus? Como se estivesse a nos dizer àquele que está buscando essa luz e essa iluminação: ora, você quer construir um cristão aí dentro desse coração, seguindo pelo caminho que o Cristo te chamou, que é da caridade? Então entenda a caridade para que você possa seguir esse caminho corretamente, tal como a entendia Jesus. Porque muitas vezes a gente, invigilante que somos, a gente tem uma tendência a enxergar o gesto caridoso só num gesto material. Não estou a dizer que a caridade material não é importante, é sim e muito. Como é que o Lúcio anunciou aqui no começo, desses alimentos, dessas refeições, é muito importante sim. Mas não é só essa. Quando a gente pega o nosso Evangelho, a primeira observação que o Kardec faz para nós é essa: distingue a caridade olhada do ponto de vista material, em que a gente entrega algo para alguém que necessita daquele material, mas a caridade do ponto de vista moral. A caridade que é aquele consolo, aquela luz, aquele afago no momento de aflição. Aliás, se a gente parar um pouquinho para pensar, muitas vezes foi uma situação como essa, aflitiva, que fez a gente procurar esses bancos aqui e hoje estarmos aqui. Confesso que comigo foi uma dor, muitas vezes. E quando a gente sofre, e normalmente a gente sofre pela dificuldade de nos relacionar com quem está ao nosso redor, o que mais a gente quer é encontrar alguém, uma palavra, uma casa como essa, que despertou para a importância dessa caridade e se colocou as suas forças a estar aqui, de braços abertos, a nos receber. Porque quando a gente se aflige com as dificuldades de relacionamento, não é nada material que nos consola. Muito pelo contrário. Às vezes é alguém parar um minutinho e dar uma atenção para nós. Às vezes, uma orientação à luz desse Evangelho que o Cristo nos deixou, que faz toda a diferença na vida daquela pessoa. Às vezes a gente faz esforços para entregar grandes feitos materiais, sendo que a gente nem para muitas vezes para pensar que um minutinho da minha atenção para aquele irmão, para aquele amigo, para aquele filho, para aquele pai, muitas vezes
brilha muito mais do que um presente material. Muito mais. Mas a nossa regra de caridade, ela vai além da gente compreender as faces da caridade. Ela tem uma segunda etapa, que diz assim, de que fora da prática da caridade, não tem salvação. E o que nos alimenta, o que mais nos alimenta a persistir no trabalho caridoso, não é apenas o entendimento da caridade, ou enxergar a caridade, ou a importância da caridade material, moral, mas é justamente a gente enxergar que salvação é essa que ela me conduz, porque se estivermos invigilantes, seguramente vamos ter a ideia falsa de que a dedicação à caridade vai tirar os problemas da minha vida. E ela não vai fazer isso, não é essa a salvação. É preciso que a gente compreenda como é que Deus trabalha nas nossas vidas. Essa é uma pergunta muito frequente quando a gente desperta e quer tomar esse caminho da caridade. Em qualquer segmento que a gente for, a gente se pergunta, como é que Deus trabalha nas nossas vidas? Às vezes a gente diz assim, outro dia eu ouvi isso mesmo, eu vou me dedicar à caridade quando Deus me mandar um sinal. Será que eu preciso esperar? Ou eu preciso pedir a Deus, olha, feche os olhos para os seus outros filhos aqui, olhe só para mim e me dê um sinal. Eu preciso entender com clareza como é que Deus trabalha nas nossas vidas, porque se eu quero me dedicar a abraçar esse caminho, eu preciso identificar as situações em que Ele está trabalhando. A gente fala muito de religiosidade. Religiosidade é religação, criatura e Criador. E se essa conexão às vezes corta ou falha, eu posso garantir, não é por parte do Criador. Aliás, como a gente viu naquela belíssima mensagem que foi distribuída aqui hoje, a força da prece que muitas vezes não sobe até o Pai, é porque ela não está recheada de bons desígnios. É porque ela não está ainda abastecida com energias que a gente aure, que a gente conquista nessa estrada da caridade. Então é preciso que a gente entenda com bastante clareza que essa salvação da nossa regra tão repetida de que fora da caridade não tem salvação, não é a retirada dos problemas das nossas vidas. Muito pelo contrário, é abastecer-nos de força. E às vezes a gente pensa assim, nossa, mas será que me envolver com a caridade vai me tornar inquebrável, que eu serei capaz de enfrentar, como se a gente fosse guerrear com os problemas da nossa vida? Não. Mas a nossa força está justamente a que a gente vai plantando nas situações. O trabalho cristão é de cooperação. Uma hora eu ajudo, outra hora eu recebo. Não é a força de quem pode e aguenta todas as provações, não. É a força de quem entende que precisa aprender com as pedras que estão no caminho, mas durante esse caminho tem plantado sementes de luz ao seu lado, ao seu redor, para que possa, na circunstância em que for chamado a lutar, ter corações amigos para pedir auxílio. A nossa vitória não está na chegada, está no caminho. O nosso aprendizado está no caminho. Nós não adquirimos o conhecimento, ou melhor, a sabedoria, quando a gente recebe o canudo da graduação, da formação, da conclusão. O conhecimento a gente adquire durante o tempo em que a gente está se dedicando.
É essa a nossa ideia que a gente precisa trazer para nós, para que a gente não busque novas pedras para o nosso caminho, mas que a gente entenda que aquelas circunstâncias que nos rodeiam são a manifestação de Deus trabalhando nas nossas vidas. Porque se nós estamos aqui na escola onde se aprende a amar, na escola onde se aprende esse amor que pode ser um amor respeito, um amor tolerância, um amor paciência, é sinal que eu ainda não aprendi a ser completamente respeitoso, tolerante, paciente. Então, para que eu aprenda, eu preciso estar rodeado de circunstâncias que joguem em mim estímulo. E às vezes a gente pega essa tecnologia maravilhosa da doutrina espírita e vai aplicar no outro, né? Aqui as famílias do pessoal aqui não tem assim uma pedrinha no sapato, um parente assim mais difícil? Ou vocês já estão num nível mais purificado aqui? Hein, Lúcio? Fala para mim. Não é? A gente tem, mas muitas vezes a gente pede nas nossas preces a Deus que mude o outro, a quem a gente não está ainda conseguindo respeitar. Acho que esse é o primeiro ponto de partida, porque a gente pode pensar completamente diferentes. E por que isso nos torna inimigos? Não há razão, a não ser pela nossa própria vontade. Então, quando a gente se depara com essas circunstâncias, quando eu me vejo num meio em que testa muito a minha paciência, por exemplo, é sinal que eu ainda não sou paciente, estou ali, nessa escola da vida, na sala de aula da paciência. E muitas vezes, se a gente não tiver uma noção exata dessa salvação da regra da caridade, de que fora da caridade não tem salvação, se a gente imaginar invigilantemente que a salvação será retirada dos problemas da nossa vida, a gente vai pedir a Deus, inclusive nas nossas preces, que tirem aquelas oportunidades do meu caminho, que tirem do meu redor as pessoas que estimulam a que eu seja mais paciente. Porque dá trabalho conhecer-se e trabalhar-se e educar-se para ser respeitoso, para ser paciente, para ser tolerante. Mas se nós não formos estimulados, como é que a gente vai aprender? Muitas vezes a gente fala muito desse tema que é recorrente aqui na doutrina espírita, de reforma íntima, né? De transformação do planeta, que agora está em voga. Mas a força, a reforma nossa como indivíduo, como coletividade, como planeta, é pela força que vem de dentro, não é pela força que vem de fora. O planeta de regeneração vai receber essa caracterização, esse qualificativo pela pureza, e aqui eu não estou dizendo de espíritos puros, pela regeneração dos corações dos espíritos que nele estiverem habitados. Se a gente quiser participar da festa da regeneração, que a gente tanto fala, é preciso que a gente pegue o nosso dínamo de luz e trabalhe para que estejamos individualmente regenerados. Muitas vezes a gente imagina que a força que vai nos mudar vem de fora, e não vem de dentro. E é por isso que o Kardec, naquela questão que eu citei, 886, ou melhor, os Espíritos trazem para nós uma regra muito mais sintetizada, para que a gente possa assim, olha, vocês querem se construir um cristão à luz desse caminho da caridade? Então toma uma regra simples, que não vai dar, sem alegorias, sem figuras de linguagem, simples, para que você possa começar hoje a arregaçar suas mangas e construir esse cristão, pegar esse dínamo de força que você tem aqui e girar e aproveitar cada dia que você tem aqui para fazer essa luz brilhar,
E a resposta que os Espíritos nos deram para entendermos a caridade de modo a vivenciá-la dentro da gente, porque a gente vive dentro do Espiritismo, mas a nossa grande tarefa é fazer com que o Espiritismo viva dentro de nós. E os Espíritos responderam assim: a caridade, segundo a entendia Jesus, é fazer o bem para todos, benevolência para com todos, é ser paciente, é ser tolerante, é esforçar-se para ser indulgente para com as imperfeições alheias, como se estivesse a nos dizer assim: porque vocês todos são imperfeitos, não adianta você julgar as imperfeições do outro, enxergar os erros do outro e não olhar para você. E por fim diz assim: perdoa as ofensas. Na hora que a gente fosse deitar hoje, por exemplo, a gente vai fazer uma oração, né, que a gente aprendeu direitinho. E lá, a certa altura dela, do nosso querido Pai Nosso, a gente vai dizer, nesse momento de reconexão com o nosso Criador, a gente vai dizer a Ele assim: perdoa, assim como eu tenho perdoado. Então, quanto mais essas palavras se fizerem visíveis em luz nas nossas mãos, nos nossos comportamentos, mais a gente vai estar conseguindo trilhar esse caminho, essa escada que nos leva até o nosso Pai, para que a gente possa, de fato, compreender que o grande combustível que coloca a gente aqui não é o medo de sofrer uma represália divina. E é normal que a gente chegue até aqui com esse pensamento. O papel do estudo, da participação ativa, o papel das palestras é justamente fazer com que a gente aclare essa consciência. Não é para a gente se punir por estarmos com a consciência ainda obscura. É justamente por estarmos com a consciência ainda obscura, mas com a luz possível de ser acesa, é que a gente está aqui, todos nós, em pé de igualdade, uma hora auxiliando e outra hora recebendo. É justamente para isso que a gente chama muitas vezes a casa, por exemplo, chama muitas vezes para a gente participar dos trabalhos, dos estudos, é para que a gente possa colocar essa nossa luz a pensar, a refletir, para que a gente possa, de fato, de fundo, entender que o combustível que me traz aqui, que traz cada um de nós aqui, não é o medo de que Deus vá me punir se eu não fizer alguma coisa, se eu não assistir uma palestra, se eu não ajudar lá no centro. Não. O combustível que coloca a gente aqui, que faz a gente subir pelo menos um degrauzinho nessa escada em direção ao nosso modelo e guia, é justamente o amor. É por isso que a gente vê tantas pessoas como vocês aqui nessa casa têm a chance de ver, envolvidas no trabalho caridoso, num trabalho desgastante, sim, muitas vezes penoso e alegres, porque trabalham em suas consciências a oportunidade que é poder colocar as mãos a serviço do nosso Pai. Quando a gente fala em serviço, a gente tem que pensar que nós somos aproximadamente 25%, Lúcia, eu não sei ao certo, nós somos encarnados dos espíritos que estão em condição de habitar a Terra, em torno aí 1/4, um terço, enfim, usemos uma regra só para fazer reflexão. O que significa, se formos 1/4, que tem outros 3 irmãos nossos, espirituais, disputando esse corpo aqui, para travar essa jornada. Então é bom, muito bom, que a gente aproveite a cada minuto aqui, porque eu tenho certeza que se eu perguntar aqui hoje nessa plateia que está bem cheia, felizmente, muita gente vai dizer que já recebeu algum tipo de auxílio aqui do centro, por exemplo. Não é? Quem é que já recebeu algum tipo de ajuda, algum tipo de aconselhamento, qualquer tipo de auxílio
aqui dessa casa? Levanta a mão para mim, só para eu ver. Está vendo que ótimo? Que luz que se espalha. E quantos de nós aqui vêm entregar a nossa disponibilidade para auxiliar nas tarefas aqui do centro, como o Lúcio chamou, para a importantíssima tarefa da evangelização? Essa é uma reflexão para a gente parar. Não para que a gente entenda que o envolvimento no trabalho caridoso, aqui no centro, ou seja, onde for, é uma obrigação para nós. Não. É uma oportunidade. É uma oportunidade de quem trabalha e entende e compreende a chance que é poder ativar esse dínamo, a chance que é poder estar envolvido num grupo em que estuda as melhores maneiras e formas da gente iluminar a nossa consciência, da gente trabalhar essa vontade de cada vez mais servir, não por obrigação, mas por amor. Porque cada luz que eu acendo, o primeiro a ser iluminado por ela sou eu mesmo. É preciso que a gente desperte, e esse trabalho de despertamento exige que pensemos na caridade. Pensemos, sim, de maneira refletida, reflexiva, mas que consigamos trazer as conclusões desses pensamentos para o nosso campo de sentimento, para que a gente possa olhar para o próximo com um pouco mais de compaixão. E isso é algo que a gente constrói. A gente precisa trabalhar em nós. Nós temos um designado divino, um espírito chamado anjo guardião, espírito guardião que a gente fala tanto, que está do nosso lado 24 horas. E quem é que agradeceu ele hoje pelas suas intuições, pelas suas inspirações? Você já imaginou a gente passar uma vida inteira orientando alguém e não receber um muito obrigado? Ou melhor, sem sequer ouvir os seus conselhos? A gente tem a tecnologia na mão. Quando a gente convida, quando a gente convida para participar da evangelização, participar dos estudos, das palestras, é justamente para que a gente consiga trazer para dentro de nós os elementos que proporcionam com que a gente coloque a nossa vontade cada vez mais a serviço desse trabalho. No nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala justamente daquela fé que Jesus disse para nós, que precisaria só ser do tamanho de um grãozinho de mostarda. Tem uma orientação ali de um espírito que se denomina José, um espírito protetor, e diz assim: se o encarnado estivesse bem convencido da força que tem dentro de si e quisesse colocar a sua vontade a serviço dessa força, seria capaz de fazer o que até hoje se chama de milagre. Vós sois deuses. Não é assim que o nosso mestre falou? Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. O que a gente só precisa entender é que nós não vamos conquistar para usar a escala espírita, essa purificação num salto ou num passe de mágicas. Tal como qualquer cultivo que a gente faça, é preciso haver, como é que chama o centro? Um semeador. É preciso o tempo, é preciso trabalho, é preciso água, é preciso adubação, é preciso cultivo para que a gente possa colher. E muitas vezes a gente deixa de se vigiar e ainda se aflige por não conseguir colher aquilo que a gente não plantou. É por isso que a gente precisa estar envolvido com o ambiente de trabalho. Não é para a gente fazer número, fazer uma carreira
no ambiente da espiritualização. Muito pelo contrário. É para a gente cada vez mais alimentar a nossa condição de fé. De que chance que eu tenho? De que chance que eu tenho de poder ter um grupo onde eu, passando por um problema, alguém pode me ajudar, alguém pode me aconselhar. Eu tenho pessoas e instituições envolvidas, por exemplo, aqui dentro, que me auxiliam na compreensão das dificuldades, das aflições da minha vida. Não que elas vão resolver para nós, não. Mas elas vão nos dar a orientação de como a gente pode olhar as nossas provações um pouco de fora, enxergando para onde que eu, de repente, ligeiramente desviei do caminho. Estamos todos juntos e unidos, trabalhando como um GPS divino. A hora que a gente sai da rota, como é que ele fala? Recalculando, né? E põe a gente de volta. E normalmente esse ponto de contato, de aviso, é a dor, é a aflição. E não é para a gente cultivar a aflição, as dificuldades que a gente encontra no caminho, não é para a gente criar novas, não. É para a gente só entender que as grandes oportunidades para a gente trabalhar e fermentar essa caridade não estão em gestos heróicos. Se a gente compreende que o método de Deus trabalhar nas nossas vidas é pelas circunstâncias que Ele põe ao nosso redor, ou seja, que o nosso método de desenvolvimento moral e espiritual é pelo convívio, pelo contato com o nosso próximo, ora, a nossa maior necessidade está justamente nas circunstâncias que proporcionam um contato com o próximo que mais próximo estiver. E onde é que está o próximo mais próximo? Está dentro da nossa família. E aí é preciso que a gente olhe caridosamente para nós, porque muitas vezes a gente se depara com alguém dentro da nossa família em que a gente ainda não consegue despejar esse amor e a gente se pune, ao invés da gente parar e olhar e entender que aquela circunstância, que aquela pessoa está servindo de instrumento para o nosso aprendizado. E não significa com isso que a gente vá passar a amá-lo de uma hora para outra, muito pelo contrário. Mas se eu me dispuser a trabalhar em mim essa vontade, se eu não consigo olhá-lo nos olhos hoje, eu posso trabalhar em mim a vontade, a humildade, o desejo de olhar-lhe nos olhos apenas, de começar. É uma construção, é um plantio. O amor é uma construção. E a gente não vai sair do ódio para o carinho de uma hora para outra. Mas se eu não consigo te dar a mão para te dar um bom dia, a partir de hoje eu posso tentar trabalhar em mim essa vontade de só te dar a mão. E depois te dar um bom dia, te dar um abraço, e construindo em mim essas virtudes, como se a gente estivesse pegando aquele dínamo e começando a movimentá-lo, irradiando a luz para os caminhos que a nossa consciência vai nos dizer, que o nosso coração muitas vezes vai nos dizer, mas que a gente tenha um entendimento para que a gente não saia derramando amor a esmo, que a gente identifique com alguma clareza que as situações que estão ao nosso redor constituem aprendizado para cada um de nós. E por isso a gente tem nas nossas orações que agradecer muito mais que pedir, porque os talentos que a gente precisa, para usar uma linguagem evangélica, já estão na nossa mão, estão precisando que a gente os trabalhe, que a gente os cultive. Tem uma mensagem que eu adoraria encerrar. Se eu esquecer, por favor, um evangelho, depois eu me lembro. Do nosso querido Paulo apóstolo, e eu prometo que eu não vou demorar muito, senão vocês não me chamam nunca mais, que está justamente nesse capítulo do evangelho que fala de que fora da caridade não tem salvação.
Está bem na parte final, na instrução, que acredito não sem motivo tenha vindo pela psicografia, pelo nome do nosso querido, do grande divulgador do Evangelho de Jesus. E ele diz assim: meus filhos, nesta máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos todos os destinos do homem no céu e na terra. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. E no céu, aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. E ele continua assim: essa divisa entre a prática ou não da caridade, né? Essa divisa é a luz celeste, é a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida rumo à terra prometida. E no céu brilha como a auréola santa na fronte dos eleitos. E na terra está gravada nos corações daqueles a quem Jesus dirá: vinde e passai à direita, vós os benditos de meu Pai. E diz ainda: vocês os reconhecerão pelo perfume da caridade que espalham ao seu redor. E termina assim: tendo a caridade como guia, o homem não se perderá jamais. Então a nossa grande mensagem é justamente reflexionarmos sobre a caridade de modo a que a gente possa abraçar as tarefas com o amor de quem compreende a luminosa oportunidade que está em cada uma dessas circunstâncias, e que com isso a gente possa irradiar essa luz a todos que nos veem, como se pudessem enxergar um evangelho vivo aqui, mas não um evangelho de perfeição, um evangelho, segundo Kardec nos disse, de quem se esforça para dominar as suas más tendências. Com certeza vamos reservando aí muito mais espaço nessa nossa prece, nessa nossa conexão, para gratidão do que para pedidos. E se a gente tiver que pedir, vamos pedir ao nosso Pai que sempre nos proporcione circunstâncias de abastecimento da nossa fé, da nossa força, da nossa perseverança, para que a gente possa aproveitar cada situação de contato com o nosso próximo, para que coloquemos a nossa força e a nossa vontade a serviço, como disse o nosso querido Francisco de Assis, nos fazermos instrumentos da tua paz. E com o carinho, pela receptividade da casa, especialmente pelo carinho e pela paciência de vocês, eu agradeço muito e espero, sinceramente, que essas poucas palavras possam falar tão alto ao coração de vocês, quanto é falar disso para mim aqui na casa de vocês. Muito obrigado.